Nosso estudo de hoje: como vencer o pecado? Como vencer o pecado? A resposta é uma só: é quando nós nos colocamos diante do Todo-Poderoso, quando nós nos enchemos com o Espírito Santo de Deus, porque a nossa força não vem do nosso braço, não vem do nosso conhecimento, mas a nossa força vem do Senhor, e é Ele que nos dá a sabedoria e também o discernimento para reconhecermos aquilo que agrada e aquilo que é contrário à vontade dEle. E quando nós temos esse discernimento no coração, poderá vir toda sorte de pecado, todos os males, e certamente nós seremos vencedores, porque é o Senhor que nos faz vencedor. Amém, amados? Romanos capítulo 5, versículos 17 até o 21, nos diz a palavra: é verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebe como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o mal, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus amado, nós te louvamos por esta palavra, porque reconhecemos que Tu és o libertador, que Tu és aquele que veio para que nós pudéssemos ter a restauração, a cura de nossas almas, a renovação de nossas vidas. E hoje, Senhor, queremos clamar que Teu Espírito venha falar conosco, trazendo a revelação da palavra, o entendimento da palavra, Senhor, para que possamos sair deste lugar alimentados e ainda mais fortes, para pisarmos sobre a cabeça de nosso inimigo e sairmos como vencedores para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa-nos e cuida de nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escrevia aos irmãos de Roma, ele deixou muito claro que o pecado entrou no meio da raça humana através de apenas um homem, e esse homem sabemos que foi Adão e também a sua esposa Eva. Eles pecaram e através deles o pecado alcançou todo ser vivente, inclusive os humanos e não humanos também, os animais, os vegetais. Diz a Bíblia que todos foram alcançados e receberam em si as consequências do pecado. As terras nasceram os matos, as ervas daninhas, os espinhos e vai por aí. Os animais tornaram-se selvagens e o homem, ruim como é, nós vemos isso, é uma consequência do pecado. No entanto, diz ainda o apóstolo que, da mesma forma que através de Adão e Eva entrou o pecado, um homem veio para que através dele o pecado fosse retirado. E esse homem certamente é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E todos aqueles, amados, que entregam a sua vida, que olham para Cristo, que abraçam a Jesus como Senhor e Salvador, esses são alcançados pela grande misericórdia e seus pecados são perdoados, e eles ainda recebem o poder e a autoridade para entrar em guerra, em batalha contra o inimigo, contra o rei das trevas, e sairmos mais que vencedores, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias. Amém, amados? Precisamos estar atentos a esta verdade e vivermos assim como o Senhor deseja para as nossas vidas. Através de Cristo nós somos libertos do reino das trevas. Mas com certeza continuamos a enfrentar um grande problema, e esse problema é o tal do pecado que nos assedia dia a dia. Ele nos persegue. Contudo, nós temos as armas para vencer o pecado, e essas armas nos são dadas pelo nosso Senhor. Vencer o pecado é uma decisão nossa, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Se você quer vencer o pecado, necessário é conhecer a palavra, ter a palavra no coração, e o Espírito Santo nos dará discernimento para agirmos da forma correta em todas as situações. Impossível você viver no pecado conhecendo a palavra.
Se você conhece a palavra, você tem o discernimento do Espírito Santo para optar por aquilo que é correto, por aquilo que é certo. No entanto, nós precisamos entender que exige uma persistência. O servo de Deus, ele precisa ser persistente nessa batalha. É uma batalha que não para, 24 horas por dia, 30 dias por mês e vai por aí, gente. É uma batalha que não para. Mas, quando nós persistimos em Cristo, nós vamos alcançar a graça, vamos alcançar o poder e seremos vencedores. E no dia eterno estaremos ali na glória com o Pai, sentados ali, aproveitando, curtindo o melhor que Deus tem preparado para cada um de nós. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Esse texto deixa-nos claro, irmãos, que nós não podemos ser fracos com relação ao pecado, mas é necessário resistir até o sangue. Resistir até o sangue é resistir até a morte. Melhor sermos fuzilados, assassinados ou outra coisa qualquer que venha atentar contra a nossa vida, a nos entregarmos ao pecado. Eu sei que isso é difícil porque nós olhamos o pecado e achamos que um pecadinho não trará danos à nossa vida. Mas se você morrer na prática desse pecadinho pequenininho, quase insignificante, você há de receber as consequências do pecado na vida do ser humano, que é a condenação eterna. Mas se nós somos pessoas que amam verdadeiramente a Cristo Jesus, nós temos que lutar e temos que ir até as últimas consequências, que é perder a vida por amor a Cristo, a nos entregarmos a Satanás através da mentira. Amém? Possamos entender essa verdade e deixar que ela frutifique dentro do nosso coração. Primeiro ponto: o Senhor perdoou os nossos pecados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Oh, glórias! Quando nós, amados, aceitamos a Jesus como Senhor, como Salvador, a palavra de Deus nesse texto, entre outros, nos afirma que o Senhor muda a nossa sorte. Ele transforma-nos por completo. Ele nos dá uma nova vida. Ele transforma-nos por completo e até o nosso nome é mudado. O novo nome há de recebermos quando estivermos ali na glória. Porém, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, certamente o Senhor já nos reconhece por este novo nome. É assim que o Senhor faz conosco, irmãos. O Senhor transforma-nos por completo e nós abandonamos por amor a Cristo as nossas velhas práticas, os nossos velhos costumes e vamos viver a verdade do Senhor e vamos viver intensamente essa verdade, mergulharmos nessa verdade como águas profundas. Vamos mergulhar e vamos até o fundo, porque queremos cada dia mais fazer a vontade do Senhor, estarmos diante do Mestre, abraçarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus e declararmos a Ele o nosso amor, o nosso carinho, o nosso zelo, consagrando a nossa vida somente para a honra e para a glória dEle. Amém? Glórias a Deus por isso. Eu tenho convicção plena que vocês são novas criaturas e esses que nos ouvem também são novas criaturas, porque o Senhor, irmãos, Ele tem essa bênção para todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Todos, independente da raça, independente da cor, da condição social, independente da faixa etária, todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, esses passam pela transformação e são feitos em novas criaturas e passam a possuir o DNA de Cristo Jesus. Que bênção, não é? O DNA do Senhor é o nosso DNA. Se fizermos um DNA, vamos descobrir que é o mesmo de Cristo Jesus. Em Cristo somos feitos um para a honra e para a glória do Senhor. Letra A: o grande pecado foi vencido. O maior pecado é o de negar a Cristo e não crer nele. Não há pecado maior. Claro, o pecado não tem tamanho, mas a partir do momento que nós negamos a Cristo Jesus, jogamos por terra todas as demais coisas. Todas as demais. Você negou a Jesus, não tem como acessá-lo, não tem como recebê-lo, não tem como estar na presença dele.
Não há como, amados, negar a Cristo Jesus. Nós podemos definir como o grande pecado. No entanto, quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, Ele nos convence do pecado. Todos aqui fomos convencidos do pecado. Todos vivemos uma vida marcada pelo pecado. Mas o dia que nós entendemos a palavra do Senhor, que nós entendemos aquilo que Deus tinha para nossas vidas, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, e este pecado é confessado, é perdoado, e o Senhor nos transforma por completo. João capítulo 16, versículos 8 e 9, nos fala o texto bíblico: quando o auxiliador vier, Ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, e do que é direito e justo também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. São palavras de Cristo Jesus, e Ele afirma de forma clara que as pessoas que estão vivendo este mundo, elas vivem na prática do pecado porque não creem nele, porque não aceitam a sua palavra. No entanto, o Espírito, o auxiliador, esse foi dado por Cristo para nos convencer da necessidade de uma mudança, de uma vida nova e de vivermos princípios do Senhor. E nós, amados, com certeza fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós fomos convencidos e nós fomos transformados, e hoje nós somos novas criaturas, porque entendemos que a nossa vida precisa estar aos pés de Cristo e vivermos na fé, vivermos na confiança integral em relação ao Todo-Poderoso. Letra B: missão de Jesus: tirar os pecados. A grande missão de Cristo Jesus foi a de tirar o pecado do mundo. Glórias a Deus por isso. Como sabemos, Cristo veio a este mundo e permaneceu sem pecado. Veio com o objetivo de tirar o pecado do mundo. Aleluias. Esse foi o grande objetivo do Senhor. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Irmãos, há um mistério muito grande. O mistério, primeiro, os judeus negaram a Cristo. Glórias a Deus por isso. É uma situação ruim que nós precisamos glorificar o Senhor. Eu acho que a única situação difícil que nós precisamos glorificar o Todo-Poderoso foi a negação dos judeus. Porque se os judeus não tivessem negado a Cristo Jesus, o que seria de nós, os gentios? O que seria de nós? Nós estávamos naturalmente fora da aliança. Nós não estávamos dentro do projeto, vamos colocar dessa forma, do projeto de Deus. Haja vista que o projeto de Deus era os judeus, era a nação escolhida, era Israel. No entanto, eles negaram a Cristo, e nós que estávamos aí perdidos, condenados, fomos alcançados pela grande misericórdia do Senhor. Oh meu Deus, louvado seja o Senhor por isso. Precisamos, amados, reconhecer esse ato tão magnífico de Deus para conosco. Em relação aos judeus, eles estão nas mesmas condições nossas. Eles precisam aceitar a Jesus, confessar os seus pecados, para que acessem a presença do Todo-Poderoso e para que estejam nos céus. E ainda falando a respeito dos judeus, Terra Santa e coisa semelhante, eu quero falar para vocês, queridos, que a nossa Terra Santa é onde nós colocamos os nossos pés. Assim que diz a palavra, Terra Santa é onde colocamos os nossos pés. Se você coloca os pés na sua casa, é Terra Santa. No teu trabalho é Terra Santa. Aqui é Terra Santa. Essa ideia que Terra Santa é Jerusalém, Terra Santa é Israel, ela não está muito de acordo com a palavra. Haja vista que são pessoas que rejeitaram a Cristo. A Bíblia diz que estão debaixo de maldição porque pediram sobre as suas vidas o sangue do Senhor e o receberam, assassinaram a Cristo na cruz, e ali estão vivendo no pecado, estão vivendo longe do Senhor. É uma terra que não tem nenhuma influência, se assim podemos afirmar, nenhuma influência diante do trono do Todo-Poderoso. E eu vejo que as pessoas saem do Brasil para visitar Jerusalém, visitar a Israel. Irmãos, é a maior enganação do diabo nesses últimos tempos. Quando você chega a Jerusalém, por exemplo, não é o tema do nosso estudo, só um adendo, mas quando você chega a Jerusalém, por exemplo,
você tem todo o roteiro da caminhada de Cristo Jesus. Tudo mentira. Tudo mentira, amados. Não ficou registros nem do lugar onde Jesus foi crucificado. Não existe registros. Jesus era um homem que não era bem visto pelas autoridades. Ele não tinha influência em Israel. E a morte de Jesus passou meio que desapercebida. Morreu mais um doido, mais um louco. E aquilo não trouxe uma influência para Jerusalém de imediato. Não houve cuidado por parte daquele povo em registrar: aqui foi o lugar da crucificação, Jesus nasceu neste lugar, ele passou por esta rua e etc. Não ficou esses registros, não existem. E vale ressaltar que Jerusalém foi destruída da morte de Cristo até a nossa época algumas vezes. E os locais por onde Cristo Jesus passou estão soterrados. Hoje dizem que Jesus nasceu, fizeram uma igreja em cima. Aquilo é apenas uma tradição. Onde Jesus foi crucificado não sabe onde é. Onde foi sepultado não sabe onde é. O Monte Sinai não sabem onde é, por incrível que pareça. Tornou-se um comércio. Israel não aceita Jesus como Senhor e Salvador, espera Jesus nascer ainda hoje, está esperando o Messias nascer. No entanto, vive de Jesus, porque eles exploram a fé dos cristãos mundo afora, e a maior fonte de Israel é o turismo religioso. E eu quero afirmar para vocês que a ambição de estar em Jerusalém e sentir a presença de Cristo Jesus e batizar no Jordão e essas coisas todas, tudo isso, irmãos, é coisa da carne. É coisa da carne. O fato de alguém estar em Jerusalém e ou ser batizado no Jordão não vai fazê-lo mais santo e ou mais próximo do Senhor. Não vai. Não vai, queridos. Este é um grande engano que é plantado na cabeça das pessoas pelo inimigo de nossas vidas, Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para tirar os pecados do mundo, e assim o fez. João capítulo 1, versículo 29. João Batista fez a seguinte afirmação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh glórias! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda o apóstolo João, 1 João 3,5: vocês sabem que Cristo Jesus veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Esses dois textos, entre outros, deixa claro que o único que pode tirar o pecado, ou seja, perdoar o pecado, é Cristo Jesus. Não existe homem, não existem sacerdotes ou pessoas que tenham poder para perdoar o pecado de alguém. Não existe, amados. O pecado é perdoado exclusivamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele, portanto, devemos confessar os nossos erros, arrependidos, confessar os nossos erros. Amém? Letra C. Os pecados foram cancelados. A Bíblia afirma que, ao aceitarmos a Cristo como Senhor, todos os pecados são perdoados e esquecidos por Deus. Glórias a Deus, aleluias. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Oh glórias! Irmãos, o primeiro passo para a remissão do pecado é o arrependimento. O primeiro passo para que nós tenhamos os pecados perdoados é o arrependimento. A partir do momento que nós nos arrependemos, nós teremos como confessá-los ao Senhor. Confessar pecado sem arrependimento não existe. Não existe confissão de pecado sem arrependimento. Nós precisamos primeiro confessar os pecados, para que eles sejam perdoados pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. E essa afirmação nós encontramos em Atos 2:38. Paulo escreve com segurança que a lei exige de nós, mostrando-nos o pecado e nos condenando, foi pregado por Jesus na cruz. Colossenses 2:14. Tendo cancelado os escritos de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. A lei, irmãos, a lei, ela marcou o que é certo e o que é errado. E determinadas práticas, elas tornaram pecado porque existia uma lei que condenava essa prática.
Mas quando Jesus veio, Ele levou a lei sobre si, levou na cruz a lei sobre si, encravou na cruz a lei. E assim, irmãos, nós passamos a viver não mais amarrados numa lei, faça isso ou faça aquilo, mas na lei do Senhor, de vivermos em santidade, que é o nosso princípio de fé. Se nós vivermos em santidade, estamos de acordo com a vontade do Senhor, e vamos viver não amarrados, não toque nisso ou naquilo, mas porque nós amamos o Senhor, nós não vamos fazer algumas coisas e vamos deixar de fazer outras, porque o Senhor, Ele é o nosso Salvador e Ele quer que vivamos em santidade para a honra e para a glória dEle próprio. O Senhor nos perdoou os nossos pecados. O grande pecado, o pecado da negação, foi vencido. Jesus veio com a missão de tirar os pecados do mundo, e os pecados foram cancelados, porque o Senhor Jesus os levou até a cruz. Ponto 2, acerte o passado. Irmãos, nós vamos abordar nesse tópico algumas situações que não são comuns no meio da igreja e que pouco ouvimos falar a respeito disso. Mas, quando nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, precisamos de fato ser novas criaturas em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos observar alguns pontos que são necessários para que possamos ter uma vida de fidelidade e de vitória aos pés de Cristo Jesus. Acerte o passado. Letra A, devolução. Oh, glórias. Irmãos, nós temos um exemplo na Bíblia, o exemplo de Zaqueu. O exemplo de Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 8. E está narrado: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Quando nós aceitamos a Jesus, aquilo que está ao nosso alcance nós precisamos fazer para consertar a nossa vida e o nosso passado também. Jesus, eu aceitei a Jesus, tudo foi perdoado. Aí o cara não corre atrás da pessoa que ele deu o cheque sem fundo para pagar o cheque sem fundo, ele não vai até o comércio onde devia para pagar o comércio, enfim, ele não procura viver a verdade de Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos chama a atenção para isso. E Zaqueu entendeu isso e foi movido pelo Espírito Santo para entender essa situação. E ele diz: se porventura eu roubei, eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Isso é o mover do Espírito Santo na vida da gente, amados. Irmãos, Jesus nos perdoou os pecados, purificou a nossa vida e nos fez novas criaturas. Mas precisamos entender que é necessário honrar nossa nova posição, devolvendo tudo aquilo que não é nosso. Precisamos devolver, irmãos. Alguém que roubou e aceitou a Jesus, ele precisa consertar isto. Olha, eu sei que esse ponto ele é tenso, é difícil. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus no coração, ele testifica. Se alguém porventura enriqueceu de forma ilícita, essa riqueza não serve para a nova vida, porque ela foi alicerçada em alicerces de Satanás. Se alguém trabalhou toda a sua vida enganando o próximo, aquilo que ele conseguiu não serve para ele, porque ele não conseguiu segundo a vontade do Senhor, mas na prática do pecado. Eu tomei alguma coisa emprestada e aquilo está na sua casa e você esqueceu de devolver. Se você aceitou Jesus, precisa consertar esse passado, precisa devolver, precisa quitar as suas dívidas. Se tem cheque sem fundo, agora eu sou nova criatura, cheque deixa para lá. Jesus não quita débito de ninguém, não quita dívida de ninguém, precisa pagar. Eu devo no comércio, mas agora eu sou nova criatura. Vá pagar o comércio, para que você seja de fato nova criatura. Eu fui uma pessoa má, eu fiz algo que a justiça me cobra hoje. Tens que honrar diante dos homens. O Senhor não perdoa dívida que nós fazemos diante da sociedade. Entenda isso. O Senhor perdoa o pecado, mas os atos, as consequências do pecado, essas não tem como. Você tem que arcar com elas. Alguém que assassinou alguém,
A lei vai alcançá-lo. Ah, mas eu aceitei Jesus Cristo, o Senhor tem que me libertar da cadeia? Não. O Senhor te libertou do pecado do assassinato. Mas as consequências do assassinato, ou seja, você feriu a lei dos homens, a justiça dos homens, terás que arcar com ela. Não tem como fugir disso. E isso se aplica a todas as áreas em que as pessoas agem de forma errada e as consequências vêm posteriormente. Não tem como, irmãos. Nós precisamos acertar o nosso passado, devolver aquilo que não é nosso, para que assim o nome santo de Deus seja honrado e seja glorificado. É muito comum nós ouvirmos as pessoas falando: ah, aquele fulano tal está se escondendo atrás da Bíblia. Mas por que está se escondendo atrás da Bíblia? Porque a pessoa que está apontando o dedo sabe que ele não acertou o passado. É velhaco, deve, era isso, era aquilo outro, mas não foi consertar o passado. Irmãos, para que nós não tenhamos nada que nos acuse, temos que acertar o passado. Temos que acertar. As pessoas que são alcançadas pelo braço da justiça, em alguns casos, o Senhor é tão bom que atenua a pena, mas não liberta o camarada da pena. Alguns que ficariam talvez 10 anos na cadeia, o Senhor favorece de alguma forma para que ele seja liberto um pouco antes. Porém, ele terá que saldar a sua dívida diante da sociedade. É assim, irmãos, não tem como ser diferente. Nós não podemos confundir. O Senhor perdoa os pecados, mas as consequências dos nossos pecados, temos que arcar com elas. Por isso que o pecado é perigoso. O pecado é muito perigoso. Acerte o passado. Letra B, perdão. Não importa quão ofendido, machucado fosses, é preciso perdoar. É preciso perdoar. O perdão nos dá liberdade para vivermos uma vida completa. Se você ofendeu alguém, é teu dever como servo de Cristo pedir perdão. E se a pessoa não estiver ao alcance, faça uso dos meios que nós temos. Manda uma carta para a pessoa, liga para ele, envia um e-mail, chama no WhatsApp. As redes sociais estão aí hoje e são meios de comunicação, e é preciso fazermos uso desses meios para que o nosso pedido de perdão chegue à pessoa. É outro ponto difícil, muito difícil. Pedir perdão é complicado demais. Oh meu Deus, somente o coração quebrantado pelo Senhor, que dobra a nossa carne, para que nós tenhamos condições de chegar a alguém e pedir que Ele nos perdoe. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem a vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Irmãos, nós precisamos pedir perdão e liberar perdão. Nós não podemos, como servos do Senhor, conservar dentro do nosso coração uma mágoa. Nós não podemos conservar de forma alguma nenhum tipo de mágoa contra o próximo. E se porventura alguém te fez mal, e se você sente-se ofendido por essa pessoa, amemos o Senhor com todas as forças do nosso ser, para que assim nós possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Pecar. Me perdoe. Me perdoe por fazer o pecar. É difícil, mas muitas vezes, amados, é preciso liberar o perdão para que essa pessoa também seja perdoada. E nós precisamos perdoar o próximo. Não importa o que foi que essa pessoa fez. Há situações em que são muito fortes, difíceis demais para que você possa perdoar. Mas temos que liberar o perdão. E liberar perdão, gente, é esquecer em definitivo. Nós não podemos liberar perdão, e o Senhor nos diz que Ele libera perdão fazendo isso. Ele pega o nosso escrito de pecado, onde estão os nossos pecados, e faz isso. Ele rasga, e rasga mais, e mais, e mais, para que ninguém possa juntar os pedaços. É assim que o Senhor faz com os nossos pecados. E diz ainda que Ele joga no mar do esquecimento. Irmãos, a nossa vida com Cristo Jesus é dessa forma. Ele pega o nosso pecado, rasgou em pedaços, impossível juntá-los. Você pode até voltar a pecar,
mas esses não serão reanexados à tua lista de pecado, porque o Senhor já purificou por completo. Nós precisamos agir da mesma forma, só que nós somos pecadores que perdoamos meio que, mais ou menos. Aí você perdoa a pessoa volta a agir de forma errada com você, aí você aponta: ah, porque você já fez isso comigo, já fez aquilo outro, e está fazendo novamente. Não é assim que nós jogamos na cara da pessoa? É o popular jogar na cara. Mas você não tinha perdoado? Você teria que chegar até a pessoa e acertar o presente, não o passado, já que você perdoou. Perdão, irmãos, faz parte da vida daqueles que amam e que vivem os princípios de nosso Senhor e Salvador Jesus. Tópico 2, letra C: resolvendo as pendências. O perdão de Cristo não o isenta de tuas responsabilidades e dos problemas passados. Se ficou devendo, pague. Se tomou emprestado, devolva. Se condenado, cumpra, e vai por aí. Quando a pessoa serve ao mundo espiritual das trevas, uma dessas religiões das trevas aí, quando ele é liberto, fica as consequências espirituais lá atrás. Fica as consequências, as pendências. E essas pendências, a pessoa tem que levantar a voz e declarar que está rompendo com elas, que está quebrando-as. Caso contrário, o maligno ficará atormentando. Mesmo o cara dentro da igreja, servo do Senhor, mas ficará sendo atormentado. E a partir do momento que a pessoa reconhece, lembra desse detalhe, confessa e quebra com ele aqueles acordos que ele tinha feito no passado, que é um lance de palavra, não é? A pessoa abriu a boca e proferiu palavras de forma voluntária. Aí a pessoa aceita Jesus e muitas vezes esquece de desfazer aquilo que ele fez para Satanás, já na autoridade do Espírito Santo de Deus, que ele pode revogar a palavra na autoridade do Espírito Santo de Deus. E as pessoas esquecem desse detalhe, e o maligno usa aquele passado para atormentar, para perseguir, para machucar as pessoas. Letra D, consciência limpa. Seja honesto para com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Não permita que ressentimentos, desobediências a Deus, erro de conduta moral permaneçam em sua vida. Irmãos, nós precisamos ter uma consciência pura, uma consciência limpa. Nós não podemos conservar dentro do nosso coração nada que desabone a nossa comunhão com o Todo-Poderoso, que leva-nos a afastar da presença do Mestre. Nenhum tipo de ressentimentos, e o ressentimento ele gruda na gente. Ressentimento é uma coisa terrível. Ele gruda na vida da gente, e se nós não tivermos cuidado, vamos conservá-lo, vamos alimentá-lo, ele vai crescendo no coração. A desobediência a Deus, erro de conduta moral. O que é erro de conduta moral? São as pessoas que vivem no vício, que são condenadas pelo Senhor, nas práticas imorais, que são condenadas pelo Senhor, e vai por aí. Uma série de práticas que são chamadas de obras da carne, que são comuns na vida das pessoas. Nós não podemos permitir que elas permaneçam em nossas vidas. Amém? 3. Trate o pecado no presente. Trate o pecado no presente. Depois que aceitamos a Cristo como Salvador, não ficamos imunes ao pecado. Ele nos assedia a cada minuto. Irmãos, o pecado ele nos persegue. O pecado é algo que está sempre diante de nós. Ele está sempre diante de nós. Nós temos que vigiar para que não abramos espaço, brechas na nossa vida, para que ele adentre ao nosso coração. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. É nesta área que entra a vigilância. Nós precisamos vigiar continuamente. Haja vista que o pecado se apresenta muitas vezes de uma forma até dissimulada. Você não consegue visualizá-lo de início, você não consegue vê-lo. Muitas vezes você entra na prática, ou passa a ver, ou passa a agir de uma forma que está praticando o pecado, está alimentando o pecado na sua vida. E o Senhor diz que é preciso vigiar, estar atentos em todas as áreas da nossa vida, para que não abramos espaço para o pecado na nossa vida.
Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Temos que deixar de lado, temos que abandonar. E nós temos repetido continuamente, amados, que se nós estivermos agarrados no pecado, ou com o pecado agarrados em nós, não adianta frequentarmos a igreja, fazermos as nossas orações, lermos a Bíblia, cantarmos louvores, ofertarmos, dizimarmos. Não adianta nada disso fazermos, porque o Senhor não receberá, Deus não receberá, o Eterno não estará conosco. Nós temos que deixar o pecado para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. Irmãos, o pecado quer nos vencer, mas somos ensinados na palavra que o pecado não terá domínio sobre nós. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, o pecado não terá domínio sobre a nossa vida. Nós vamos pisar sobre a cabeça do inimigo, nós vamos vencê-lo, vamos derrotá-lo, porque o Senhor nos dará a força necessária para vivermos essa verdade. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Nós somos dominados pelo pecado, se assim quisermos. Mas se você não quiser o domínio do pecado, impossível que ele domine. Impossível. Porque estamos debaixo da graça do Senhor, debaixo do poder. Há um texto que diz que não há tentação que não possa ser vencida. Não virá tentação que seja maior do que as nossas forças. Não existe tentação maior do que as nossas forças. Quando nós pecamos é porque nós queremos pecar. Não há aquela desculpa, o pecado foi mais forte, a tentação foi mais forte. Não, você que foi mais fraco. Nós temos que olhar por esse aspecto. Nós é que fomos mais fracos e não resistimos, e não nos deixamos dominar pelo Senhor, para que assim tivéssemos poder para pisar sobre o pecado, para derrotar o inimigo nas nossas almas. Irmãos, o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ainda, a Bíblia deixa claro que, mesmo depois de salvos, somos passíveis de pecar. Estamos sujeitos ao pecado, mas não podemos nos deixar vencer por ele. Nós somos salvos, glórias a Deus por isso. Aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, temos comunhão com Ele. Mas a Bíblia diz que o maligno está ao nosso derredor, como o leão que ruge, querendo devorar-nos. Assim é o maligno, irmãos. Você é servo do Senhor, Ele está ao teu lado. Já falei isso aqui anteriormente. O maligno está a 2 passos na tua frente, inclusive. E ele vai preparando o teu caminho. Ele vai abrindo o caminho para você. E se você não tiver cuidado, você vai deixar de passar pelo caminho que é Cristo Jesus, para passar pelo caminho que Satanás abriu para você. É assim que ele faz, amados. Ele anda à tua frente. Ele anda à tua frente. E ele vai fazendo um caminho bonito, cheio de flores, muitas vezes asfaltado, legal para andar, gostoso, macio, seja qual for a forma. Aí nós olhamos o caminho de Cristo. Oh, glórias. Olhamos o caminho de Satanás, caminho atrativo, legal. Aí as pessoas deixam de andar no caminho de Cristo para andar no caminho que Satanás abriu. E o pecado é gerado no coração. Temos que vigiar a igreja. Temos que vigiar. O caminho de Satanás, ele é largo, é bonito, é espaçoso, é gostoso, é cheio de coisas boas. Mas depois que você dá uns 3 ou 4 passos, você descobre que não tem volta, porque a volta é só em Jesus Cristo. E o caminho começa a tornar-se ruim. Aparecem os buracos, aparecem os espinhos, aparecem os maus cheiros da estrada, e o caminho torna-se complicado demais. Mas muitas vezes as pessoas que entraram no caminho que era bonito, largo, gostoso, bom demais, descobriram posteriormente que o caminho na verdade era só aparência. Esses estão tão dominados, que não conseguem mais ver a Cristo Jesus. E se o cara é servo de Deus e está dentro da igreja e escolhe esse caminho, o coração torna-se ainda mais duro. Para voltar para os caminhos do Senhor é muito difícil.
Muito difícil, muito difícil. Não é impossível, mas é difícil, muito difícil mesmo. Porque o maligno, ele fecha os olhos, os ouvidos, ele fecha toda forma de contato. Ele coloca sobre aqueles uma espécie de proteção sobre a cabeça, para que não vejam a glória de nosso Senhor, e mude de caminho, e mude a sorte. Mas se conseguirem visualizar a Cristo Jesus, e esses com certeza terão seus pecados perdoados para a honra e para a glória do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Naturalmente somos pecadores, no entanto somos pecadores renascidos, lavados e purificados no sangue de Cristo Jesus. Estamos sujeitos ao pecado? Sim, estamos. Vamos tropeçar? Vamos cair? Sim, vamos tropeçar, vamos cair. Mas o Espírito Santo de Deus, no momento que você tropeça, que você cai, ele fala com você: está em falta com o Todo-Poderoso. É o momento de ouvir a voz do Senhor, confessar o pecado e voltar para os princípios de Deus. Amém? Trate o pecado no presente. Letra A: evite pecar. Esse é o melhor conselho. Evite o pecado. Resista ao pecado. Vá até as últimas consequências. 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Irmãos, nós temos que evitar o pecado com todas as nossas forças. Nada justifica o ato do pecado. Não existe uma justificativa plausível para que você fale: eu vou pecar por isso ou vou pecar por aquilo. Não, não existe. Nós temos que evitar o pecado a todo custo, a todo custo. No entanto, se nós porventura pecarmos, não podemos guardar para amanhã, mas sim confessarmos o pecado, porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus, que há de interceder e nos purificar de todo o pecado. Letra B: confesse o pecado. Para que os nossos pecados sejam perdoados, precisamos confessá-los, e temos um advogado junto ao Pai. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, como já foi falado, a confissão do pecado é uma necessidade. Nós temos que confessar os nossos pecados. Confessar os pecados que você lembre. A oração boa é esta: Senhor, traga à memória os meus pecados, traga à memória os meus erros, para que eu possa confessá-los. Quando você ora dessa forma, o Espírito Santo abre o entendimento e você verá as tuas ações más. Ore nesse aspecto: Espírito Santo, traga à memória os meus pecados. Porém, é bom também confessarmos os pecados que nós não temos consciência. Nós pecamos de muitas formas, até inconscientemente. Às vezes pecamos no pensamento, passou desapercebido, você nem viu o pecado, mas pecamos no pensamento. Nós temos que refrear, conter os pensamentos, porque através deles o pecado também é gerado. Amém? É necessário confessarmos os pecados que lembramos, pedir ao Espírito Santo que traga à nossa memória os nossos pecados, bem como aqueles que nós não lembramos, e pedirmos para que o Espírito Santo nos conduza por caminhos que sejam reais. A confissão do pecado está condicionado à condição de não mais pecarmos. Vamos chutar um pecado aí de estimação das pessoas: pornografia, internet, dentro do quarto, computador, smartphone, aquela coisa toda, ali curtindo a pornografia. Você sabe que está errado, você sabe que não é legal. Aí você chega: Senhor, me perdoa, porque eu não resisti, porque isso, porque aquilo outro, amém, amém, amém. Só que daqui a 2 horas, um dia, 24 horas depois, voltou a mesma prática. Está lá o smartphone novamente, nas mesmas coisas. Aí, Senhor, me perdoa outra vez, aquela coisa toda. Irmãos, isto não é arrependimento. Isto não é arrependimento. Arrependimento, ele leva-nos a ter nojo pelo pecado. Se você se arrepende superficialmente, mas volta a praticar sem nenhuma espécie de culpa, não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Arrependimento, o melhor exemplo que eu tenho na minha vida
É ainda na minha adolescência, na minha infância. Lembro-me que quando eu fazia algo que desagradava meu pai, eu sabia que eu ia apanhar, não tinha como escapar. Aí descobria que eu fiz que não tinha mais como consertar. Gente, aquilo dava uma dor tão grande no coração. Se eu pudesse voltar atrás para consertar. Aí você fica, como é que se eu pudesse voltar? Vou chegar em casa e vou apanhar. Não tinha jeito. Aí aquilo batia uma dor tão grande no coração, aquela vontade de voltar ao passado para consertar, mas não tinha mais jeito. Eu acho que é um bom exemplo de arrependimento, porque quando nós... Hoje não, hoje é tudo fácil, os meninos não apanham mais, ninguém se arrepende das coisas que fazem. Hoje é assim. Mas no meu tempo, pisou na bola, podia preparar, que a surra estava ali esperando. Era um cinto, era um cipó, era uma sandalhada, mas estava esperando, com certeza. Nós precisamos arrepender, e o arrependimento precisa gerar na nossa vida rejeição ao pecado. Se não houver rejeição, não é arrependimento. E se nós não confessarmos o pecado e deixarmos, também não houve arrependimento. Trate o pecado no presente. Letra C, deixe o pecado. São 2 os passos a serem dados: confessar e deixar. Não guarde pecados no coração. Confesse-o um a um e deixe-os um a um. Se pecou contra Deus, confesse a Deus. Se pecou contra o próximo, confesse a ele e peça-lhe perdão. Se é um pecado pessoal, como um vício, por exemplo, deixe-o. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Queridos, nós precisamos confessar e deixar a prática do pecado. E se nós, porventura, machucamos alguém ou agimos de forma errada contra alguém, se nós não fomos legal com o próximo, temos que procurar esse próximo e também confessar o nosso pecado a ele, para que você receba o perdão. Não é que ele vai te perdoar o pecado, mas ele vai te liberar da consequência dos teus atos pecaminosos. É você pedir perdão ao teu próximo por aquilo que você fez de errado. E para você pedir perdão, muitas vezes tem que confessar. É onde você faz as coisas escondidas, porém alguém é prejudicado. Você tem que chegar até essa pessoa, confessar o teu pecado a ele, pedir perdão. Confessar o pecado aqui, irmãos, é confessar o teu ato pecaminoso, a tua ação pecaminosa. É chegar para alguém e dizer: olha, irmão, eu agi dessa forma contra a tua vida, eu falei mal da tua pessoa, eu fofoquei com o teu nome, coisa desse tipo. Eu quero que tu me perdoes. Eu quero o teu perdão para esse ato. Me desculpa. Isto é de servo de Deus. Esta é uma ação comum àquele que ama o Todo-Poderoso. Nós temos que ter a coragem de chegar para alguém e pedir perdão ao Senhor pelo pecado. Amém? Amém. Temos que fazer isso, gente. É aquilo que o Senhor diz para nós. Concluindo o nosso estudo, você pode afirmar que não tem forças para deixar o pecado, e podemos crer que isso seja verdade. Por esta razão você deve confiar não na sua própria força. E para de dizer: eu posso, eu vou conseguir. Mas é confiar integralmente no Senhor. É viver Deus integralmente. Quando nós assim agimos, irmãos, o Senhor nos capacita. Teremos forças, condições para vivermos em santidade. Peça a Jesus para fortalecê-lo contra o pecado. E o Espírito Santo vai ajudá-lo, fazendo um vencedor. Ande no Espírito, seja batizado no Espírito e viva em Espírito. Amém? Essa é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Muito bem colocado, amado. E na hora não me atentei a esse detalhe. Mas como vencer o pecado? O Senhor perdoou os nossos pecados. O grande pecado foi vencido. A missão de Jesus foi tirar os pecados do mundo. Os pecados foram cancelados, oh glórias. Número 2, acerte o passado. É devolvendo aquilo que porventura você tem em seu poder que não te pertence. É você liberando perdão sobre as vidas das pessoas. É você perdoando aquele que de uma forma ou outra te machucou. É resolvendo ainda as pendências. Resolver as pendências é quebrar os acordos com as trevas,
acordos que foram feitos quando você estava nas trevas, é necessário também romper com esses acordos, quebrar, rasgar essas cartas de acordo com as trevas, com o diabo. E ainda, outro tipo de pendência é acertando aquilo que você porventura fez, pagando os seus débitos do passado e vai por aí. É necessário uma consciência limpa, uma consciência que reflita a presença do Senhor, que esteja segundo a vontade do Todo-Poderoso. E tratar o pecado no presente é o terceiro tópico. Nós precisamos entender que pecado não se guarda, pecado é preciso que seja confessado hoje. Evitar o pecado, confessar o pecado e deixar o pecado é uma necessidade de todos aqueles que querem viver de fato a vontade do Senhor. E quando assim agimos, irmãos, teremos uma experiência profunda com o Todo-Poderoso. Seremos servos, cheios do poder, cheios do Espírito, com autoridade para vencermos todas as investidas do maligno. Sejamos, portanto, vencedores em Cristo Jesus. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, vencedores em Cristo Jesus, vivendo em santidade, vivendo em retidão, vivendo cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Deus de amor, nós te louvamos pela palavra e queremos que Tu venhas falar conosco, para que nós tenhamos entendimento, Senhor, cada dia mais, para que a nossa vida seja santa, seja reta, seja segundo a Tua vontade. Ó Deus, crie em nós um coração puro, Senhor Jesus, puro, meu Deus, para que todas as nossas ações reflitam a Tua presença em nosso viver. Ó Deus amado, abençoa-nos e guarda-nos, ajuda-nos a vencer todas as tentações, as dificuldades que surgem, para que assim o Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. Deus amado, dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, para que em todas as coisas façamos a Tua vontade, é o que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Vivo o nosso Deus. Vivo o nosso Deus. Mensagem número 613.